Olá, muito boa tarde para você. Obrigada pela companhia. Bem-vindo ao seu passeio de sábado do Rota do Sol. Agora eu quero que você lembre lá daquela época de escola, quando você folheava os livros para aprender mais sobre a nossa história. Imagine você numa aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Agora, já pensou se esse aprendizado pudesse ser feito aqui, por exemplo, no Forte dos Andradas, que teve uma importância muito grande durante esse período no Brasil? Pois foi isso que os estudantes de uma escola do Guarujá fizeram. E nós pegamos carona nesse aprendizado. Veja aí. Foi um dia perfeito para curtir a paisagem e para aprender. O Forte dos Andradas está de frente para o canal do Porto de Santos, uma área estratégica do litoral brasileiro. Foi construído dentro de rochas, um verdadeiro bunker que abrigou os militares até o final da guerra para defender o Brasil de navios inimigos. Os alunos passearam nos túneis projetados para proteger os soldados e esconder o armamento. Viram vídeos históricos, canhões e depois deixaram registradas as impressões deste inesquecível passeio. Um ponto turístico muito importante, que a gente tinha que aprender sobre ele. Isso foi uma coisa que marcou nossa vida. Venha com a gente, então, vamos pegar carona aí com esses estudantes que aprenderam aqui no Forte dos Andradas sobre a importância histórica deste lugar e conheceram também um pouco mais das curiosidades da Segunda Guerra Mundial. Enquanto os alunos esperam para começar o passeio, aproveitamos para mostrar as paisagens deslumbrantes deste lugar, que começou a ser erguido em 1938 e ficou pronto em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial. Forte dos Andradas, Praia do Tombo, Guarujá. Um lugar cheio de memórias de um período importante da história do Brasil. Lembra de quando você aprendeu lá nos tempos da escola sobre a Segunda Guerra Mundial? Começou em 39, terminou em 45. Agora, já pensou assim, em vez dos livros, a professora trouxesse você para conhecer um forte que foi erguido justamente nessa época por causa da Segunda Guerra Mundial para defender o seu país? Então, é isso que esses alunos de uma escola do Guarujá estão fazendo aqui no Forte dos Andradas. Estão conhecendo a história do forte e também aprendendo mais sobre a Segunda Guerra Mundial. E a gente vai pegar carona nessa história. O forte faz 75 anos e a visita das escolas é parte dessas comemorações. A semana de comemoração ela se inicia com a 8ª caminhada, que vai ser no dia 26 de novembro. E a partir de então tem toda uma programação voltada para as comemorações. No dia 27 vai ter uma formatura que celebra os 75 anos e depois a programação com as escolas, que vão fazer visitação guiada e aí com foco na explicação da Segunda Guerra Mundial. Todo o contexto que a gente vai apresentar para a comunidade perpassa pelo assunto. Então há uma exposição sobre a Segunda Guerra Mundial, há um documentário que as crianças vão ver, eles vão deixar as impressões através de pinturas, que a ideia é mostrar que a relevância do Exército Brasileiro nos conflitos mundiais e é o do Forte dos Andradas. Na verdade, o que a gente está tentando implementar com mais frequência é que a visitação escolar, que as pessoas não só conheçam o Forte, mas conheçam a história do Forte, para que ele foi criado, qual o intuito do Forte, saber a importância dele como um posto de defesa durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje está sendo um dia muito produtivo, né? Porque as crianças elas estudam isso na aula de introdução ao turismo e hoje, né? Eles vivenciando isso na prática, está sendo muito gostoso e está sendo um dia muito agradável também. É que aqui é a história viva, né? Eles estão vendo o que eles veem nos livros, né? Nas apostilas. Então é bacana para fixar, para guardar no coração, realmente. O que a gente vai aprender aqui passeando no Forte, Sargento? Vai entender um pouco como funcionou a defesa aqui da Baía do Porto Santos, na época da Segunda Guerra Mundial, como foi a construção do Forte dos Andradas nessa época
né? E em apoio à Fortaleza Itaipu, o Forte dos Andradas atuou na Segunda Guerra Mundial. Qual era o contexto da época? Assim, o Brasil tinha que entrar na guerra, o Brasil tinha sido atacado. Por que esse forte foi construído? Esse forte foi construído porque na época da Segunda Guerra Mundial, né, o Brasil era aliado à Alemanha, depois não fomos mais aliados à Alemanha e o Brasil declarou guerra à Alemanha. Então tem relato de alguns navios da Alemanha que veio atacar o Brasil e foi vista a necessidade de criar alguns fortes nos litorais do Brasil. E um desses foi aqui no Forte dos Andradas, que foi o último a ser erguido no Brasil. E foi estratégico esse lugar? Por quê? Esse aqui é um ponto estratégico porque ele protege, né, a entrada do canal do Porto de Santos, né, juntamente com a Fortaleza de Itaipu. E essa roupa aqui, o que ela significa? Ela foi inspirada em que tipo de uniforme da época? Esse aqui é o uniforme caqui, ele tem inspiração francesa, né? E é o que utilizavam aqui na época da Segunda Guerra Mundial, os militares que trabalhavam nesse túnel que irão conhecer. Isso mesmo, a gente vai conhecer o túnel onde dezenas de oficiais permaneciam escondidos e de prontidão para defender o Porto de Santos já já. Acorda, Maria bonita. Acorda, Maria bonita. Acorda, vem fazer o café. Acorda, vem fazer o café. Agora que vocês já cantaram a canção aqui do quartel, que o soldado Assunção preparou especialmente para vocês, vamos conhecer agora o nosso túnel. Que túnel é esse que nós vamos, sargento? Esse aqui é o túnel dos tenentes, que é o túnel que eu tinha comentado, que foi projetado em 1934, começado a construir em 1938 e ficou pronto em 1942, chamado túnel dos tenentes porque ele tem o formato de um T, 200 metros de comprimento por 100 de fundo. 1, 2, Brasil! 3, 4, Brasil! 1, 2, Brasil! 3, 4, Brasil! E neste túnel, em forma de T, dezenas de oficiais foram designados para uma missão importante: permanecer de prontidão 24 horas e garantir a proteção da Barra de Santos e a defesa do porto em caso de ataques de navios inimigos. Foi projetado em 1934 pelo tenente-coronel de engenharia João Luiz Monteiro de Barros. Foi começada a construção desse forte em 1938, ok? Você imagina naquela época, sem tecnologia nenhuma, fazer um túnel bacana como este. A construção durou 4 anos, de 1938 a 1942, e teve inauguração em 10 de novembro de 1942. E nesse ano foi nomeado Forte do Monduba, e não Forte dos Andradas ainda. 27 de novembro de 1942, após alguns dias aí, foi nomeado Forte dos Andradas, tá ok? Em homenagem aos irmãos Andradas, patriarcas da independência, tá ok? Já ouviram falar em José Bonifácio? Sim. Então, eles são um dos irmãos Andradas, tá ok? Agora vocês vão conhecer esse túnel, vamos passar em cada sala para vocês entenderem como é que funcionava na época. Aqui dentro, assim como o sargento, os soldados estão vestidos com uniformes idênticos aos que os militares usavam na época. Temos 3 capacetes. Então aqui temos o capacete alemão, usado na Segunda Guerra Mundial. Temos aqui o capacete brasileiro e o capacete americano, ok? Esse capacete aqui americano foi emprestado à Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, ok? Então utilizamos esse capacete de ferro aqui na Segunda Guerra Mundial. Esse aqui de fibra é brasileiro, ok? Utilizávamos apenas aqui no Brasil. E esse aqui é o da Alemanha. Vocês podem ver as características que mudam um pouquinho, são diferentes, tá ok? Confinados e escondidos, os soldados recebiam treinamento e instruções. Permaneciam prontos para lançar fogo contra navios inimigos. A planta, em forma de T, abrigava mais de 20 cômodos. Serviam de alojamento, postos de comando, sala de cálculos balísticos, enfermaria, cozinha, banheiro e também depósito de munições. As granadas, de mais de 300 quilos cada uma, eram movimentadas em trilhos e subiam por elevadores até alcançar os canhões.
Agora vamos conhecer a nossa cozinha, tá ok? Então pode vir mais à frente, por favor, pra vocês entenderem como é que funcionava na época. Era com fogão a lenha, fazia alimentação para 24 militares na época, quando foi inaugurado o forte. Porque tínhamos uma base de apoio na parte de baixo do forte, tá ok? E lá tinha um refeitório que fazia toda essa alimentação quando aumentou o efetivo desse túnel. Criançada, agora vamos conhecer o nosso primeiro elevador de munição, tá ok? Aqui, para vocês terem ideia, esse caixote vermelho aqui levava mais de 300 quilos aí dentro e subia aproximadamente, na época, 20 metros de altura. Então você imagina mais de 300 quilos aqui dentro desse caixote de madeira subindo a mais de 20 metros de altura. Vocês vão poder dar uma olhada já, tá ok? Se a gente olhar aqui por cima, a gente vê lá no alto? Sim, sem dúvida. Podemos olhar aqui. Assim, olha lá. Então vai bem onde está o canhão? Sim, chega lá no nosso canhão. Quando a granada vinha do nosso paiol, através desses trilhos que estão suspensos aqui no teto, a granada vinha, o soldado na época colocava ela dentro desse caixote e tinha um operador que mandava a granada para 20 metros de altura para chegar no nosso canhão. Os canhões posicionados em lugares estratégicos do Morro do Monduba, a gente mostra depois do intervalo. Já imaginou uma sala de aula sobre a Segunda Guerra Mundial dentro de uma espécie de bunker? Construído naquela época para guardar as munições e para defender o Porto de Santos dos ataques dos navios alemães? Dá para saber o que as crianças desta escola do Guarujá sentiram ao passar o dia no Forte dos Andradas e conferir, além da história, muitas curiosidades sobre a época da guerra e a missão da Força Expedicionária Brasileira. Criada em 1943 pelo Brasil, foi combater juntamente com os aliados nos campos de guerra europeus. O Brasil mandou homens para combater na Segunda Guerra Mundial. Você sabe por que ela aconteceu? Sim. Tinha um personagem chamado Hitler. Exatamente. Em 1939 ele invade a Polônia e dá início à expansão do nazismo na Europa. Junto com ele, um outro governante chamado Mussolini, que era o governante da Itália, também inicia a expansão pela Europa. E o Brasil tornou-se aliado das outras forças, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, para combater Hitler e Mussolini. As pessoas diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E o Brasil entrou na guerra. Essa é uma história bem curiosa. A charge da cobra fumando, feita para um jornal por nada menos que o lendário Walt Disney, acabou virando o símbolo da Força Expedicionária Brasileira. O vídeo mostra os brasileiros em combate na Itália. Ao todo, o nosso país enviou 27 mil soldados. Vocês já sabem responder. O que significa FEB? Força Expedicionária Brasileira. Perfeito, pessoal. Essa exposição, ela traz aquelas curiosidades que vocês estavam me perguntando lá dentro. Quantas pessoas foram, quantas faleceram, quantas ainda estão vivas. Na verdade, essa exposição foi um empréstimo da Associação de Ex-Combatentes de São Paulo. São pessoas que se juntaram, que combateram na Segunda Guerra Mundial, se juntaram e contam as suas histórias. Vocês vão encontrar, por exemplo, o nome de todos os navios brasileiros que foram afundados pelos torpedeamentos alemães, além de outras curiosidades. Eles perguntaram para mim quantos foram, se ainda existiam ex-combatentes vivos, por que o Brasil entrou na guerra, por que Hitler não gostava da gente, né? E eu estava explicando para eles que não era só por isso, é que aqui a gente está numa região que era muito próspera, era a região de onde saíam os alimentos que iam para a Europa e outros víveres que as tropas que estavam lá combatendo necessitavam, saíam desse porto aqui. Então essa era uma região que era ambicionada para ataque. É por isso que o forte é construído, para vigiar essa região e guardar os navios que estavam saindo daqui e indo para a Europa. Hora de subir e de conhecer os canhões obuseiros de tiro curvo, posicionados em pontos estratégicos do Morro do Monduba. Eram 4, apontados para o mar
e podiam ser disparados ao menor sinal de perigo. Chegamos aqui no nosso primeiro obuseiro Hotzer Krupp 280mm, fabricação alemã. O disparo dele chega a aproximadamente 12 km de distância e ele pesa aproximadamente 10 toneladas. Né? Então, são 4 peças dessas. Esse aqui é o nosso primeiro acesso. Chegaremos também na segunda, terceira e quarta, né? Mas por enquanto hoje vamos só ter acesso à primeira. E aqui à frente temos a visão da Ilha da Moela. Chegar um pouquinho mais para cá dá para você visualizar melhor. Bem aqui à frente temos a Ilha da Moela. Cruzando aqui dá o forte da Fortaleza do Itaipu? Isso. Temos acesso aqui à visão da Fortaleza do Itaipu, que fica a alguns quilômetros daqui de distância, que fazia tiro-fogo cruzado na época, né, da Segunda Guerra Mundial para poder proteger a entrada do Porto de Santos. E as crianças estão desenhando aqui o que elas viram durante esse passeio? Tudo que elas aprenderam hoje sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o Forte dos Andradas, elas estão aqui relatando nesse pequeno cartaz aqui que disponibilizamos para elas, né? Hoje o forte está aqui aberto à visitação, não só para as pessoas da região, mas do país inteiro, que queiram conhecer a história dos pracinhas, né, dos ex-combatentes e do Exército Brasileiro como um todo. A exposição continua até o final do mês de novembro, ela vai continuar aqui aberta ao público. Muitos não conheciam o forte, né, estiveram aqui pela primeira vez, entraram em contato pela primeira vez com o Exército, com a história do Brasil, e de uma forma muito animada, uma forma muito criativa de aprender sobre a história do Brasil, né? É uma ocasião ímpar para a memória deles. Eu gostei dos armamentos, dos soldados com a arma, bem legal. Foi um passeio muito bom, muito inesquecível, para a gente sair um pouquinho da rotina. Um ponto turístico muito importante, que a gente tinha que aprender sobre ele. É histórico, né? Muito histórico. Eu gostei de muita coisa, a maioria das coisas que eu vi aqui, eu não sabia. Também eu gostei muito de ver os vídeos, foi muito interessante. Eu nunca tinha vindo aqui, e muito bonito tudo. Foi muito legal poder estar aqui nessa oportunidade de aprender mais um pouco sobre a nossa história. Eu tenho certeza que nós iremos levar isso para a nossa vida inteira. Isso foi uma coisa que marcou a nossa vida. Eu gostei muito, o lugar é muito bonito, adorei. Brasil! Acima de tudo! E assim terminamos mais um Rota do Sol nessa paisagem linda aqui do Forte dos Andradas, em Guarujá. Muito obrigada pela companhia, um beijo grande e não esqueça, manda um recadinho pra gente, dê uma sugestão de passeio ou então mande a sua foto para o nosso quadro Eu Fui. Eu espero você, hein? Sábado que vem, 2:40, aqui no Rota do Sol. Tchau!